Mas a gente vai abrir o Você Bonita desta terça-feira com outro assunto também super bacana. A gente vai falar de florais. Sabia que os florais podem auxiliar em muito a nossa vida? Em diversos aspectos. Por exemplo, emagrecer. Será que o floral pode nos ajudar a emagrecer? Eu acho que sim. Quem vai contar tudo pra gente é a Maria Aparecida das Neves, que é terapeuta de florais. Seja bem-vinda. Bom dia. Obrigada. Tudo bem? Prazer recebê-la. Prazer é todo meu de estar aqui. Adorei. Já deixamos tudo montadinho aqui. Tem diversos tipos de florais. Você já vai explicar. Só pra gente iniciar. O que é o floral? A gente ouve falar floral pra lá, floral pra cá. E de fato, o que é o floral? O que tem aqui de ingredientes? Como ele é composto? Pra gente entender um pouquinho mais. Então, na verdade, os florais são produtos absolutamente naturais, porque eles são extraídos das plantas e flores. Tá. Né? Por isso eles são chamados de florais. Eles né? são 100% naturais. 100% naturais, porque eles têm um processo de potencialização a partir das flores. Tá. Né? Utilizando como veículo a água, né? A água pura da fonte e o calor do sol. Olha, que interessante. Ou o método boiling para aquelas flores que são colhidas no início da primavera, porque aí não tem o calor do sol necessário na Inglaterra. Então, por isso, o Dr. Edward Bach acabou criando o método boiling também, que é o método para aquecer, para justamente tirar a energia daquela flor. Então, na verdade, você está tomando a energia contida na flor. Entendi. Quem criou, então, o floral de Bach, porque a gente sempre escuta floral de Bach. Então, o que seria o floral de Bach? Por que chamado de floral de Bach? Exato, ele leva o nome de floral de Bach porque o criador desse sistema chama-se Dr. Edward Bach, era um médico inglês que, digamos assim, um pouco descontente com a medicina convencional, que só se preocupava com o fígado da Dona Maria, o baço do seu José, né? Entendi. Então não olhava o ser humano como um todo, e ele entendia que para que você fizesse um tratamento realmente completo, você precisaria olhar o ser humano como um todo. E ele foi em busca de um sistema de autoajuda que pudesse contemplar esse lado, que é o lado emocional. E percebeu nas suas pesquisas, né, que algumas plantas tinham uma vibração muito similar a nós, os seres humanos. Então, seria, digamos assim, através... O Dr. Bach gostava, ele tinha vários títulos, né? Ele era médico, homeopata, mas o título que ele mais se orgulhava era de herbalista, porque ele teve um trabalho de pesquisa muito grande em torno de cada flor. Entendi. Né? Então, ele descobriu daquela flor um antídoto para aquilo que a gente precisava. Entendi. Então, se eu tenho medo, ele encontrou o Mimulus, que é o floral para os medos conhecidos, digamos assim. Tá? E o que o floral faz no nosso organismo que a gente pode considerar um tratamento ou pelo menos uma ajuda para algumas patologias? Com certeza. Na verdade, para o entendimento do Dr. Bach, quando você trata do estado emocional, tem até uma passagem no livro dele que diz, né, a doença se derrete como gelo ao sol, porque para ele a doença tem origem na mente. Então, mais importante do que tratar o estado físico do corpo é tratar do estado emocional. Então, você tratando o seu quadro emocional, você acaba tendo um trabalho também preventivo, porque você não chega a ter o problema patológico, porque muitas vezes... Então, pode ser um tratamento de prevenção também? A gente costuma chamar que a terapia floral é uma terapia complementar. Tá. A alopatia trata da questão física, o floral trata da questão emocional, e ambas se completam. Certo. Né? Então, uma não substitui a outra, isso é importante que fique bem claro, né? Porque muitas não vezes... adianta fazer só uso dos florais e não consultar o médico, não ter uma orientação médica também. Sem dúvida. Dependendo da doença. Assim como é importante que, para que você realmente faça uso desse sistema, que você também tenha alguém que te auxilie, que tenha uma formação adequada para que serve. Porque senão eu venho aqui aleatoriamente e vou pegar algum frasquinho, mistura e não vou ter o efeito que eu preciso. Aí eu vou dizer, esse sistema não me atende, né? Entendi. Tem que ter uma orientação clara de um profissional. É muito importante. Mas a gente pensou hoje em falarmos de emagrecimento. O floral pode auxiliar neste processo de emagrecimento para quem, claro, já consultou um médico, começou a fazer uma dieta, porque tudo isso é importante, só o floral não vai trazer aí o resultado satisfatório, né? Então a gente tem que montar um conjunto. Mas ele pode auxiliar
Ele pode perfeitamente auxiliar, é o que nós dissemos, é uma terapia complementar. Tá. Então, normalmente, uma pessoa que entra para um tratamento de emagrecimento, ou ela tem um problema físico já, porque é o médico quem orientou, ou é aquela coisa feminina mesmo, né? Tá chegando o verão, a gente já se percebe exposta, porque obviamente todo mundo acaba indo para a praia, aí é aquela tragédia, né? É verdade. Porque briga com o marido. A gente olha pro espelho, põe o biquíni e fala, não vou sair de casa briga hoje. Com o marido, briga com as crianças, fica irritada, não é? Não, mas não podemos deixar chegar nesse ponto, né? Exatamente. Então, os florais podem auxiliar, sim. Como a gente pode ajustar? O que seria assim, o que controlaria essa ansiedade para ser um auxiliador de emagrecimento? Quais flores? Quais florais seriam? Nós temos assim, que pensar em algumas situações. Por exemplo, uma pessoa que está fazendo a sua dieta, mas ela é impaciente. Tá. Então, ela é inquieta, né? A gente costuma dizer que é a boca nervosa, né? Que ela fica assim e desconta na comida. Fica, né, maluca e vai. Exatamente. Então, ela acaba descontando tudo no alimento. Então, o problema que ela tem, ela vai ali, um biscoitinho, uma balinha, um docinho. Então, neste caso, muito perigoso. Neste caso, a gente orienta o Cherry Plum, que é um floral que vai tratar do físico, mental e emocional. Tá? Certo. Então, justamente para aqueles quadros onde eu perco o controle, é que ele vai nos ajudar. Como é o nome dele, então, de novo? Cherry Plum. Cherry Plum. Exatamente. Tá. Ele vai estar para perda de controle. Para perda de controle. Ele vai, a gente pode misturar florais? Exatamente. Então, existe, inclusive, foi criado, digamos assim, um triozinho que auxilia muito nessa questão. Não foi criado, são 3 essências distintas, mas que quando nós utilizamos elas juntas, elas acabam atendendo um quadro normal na pessoa que procura tratamento ou que procura aplacar essa ansiedade, que é o Cherry Plum, o Crab Apple, porque normalmente quando a pessoa está fazendo uma dieta, ela não se sente adequada, ela não gosta do corpo, ela se sente feia, ela muitas vezes deixa, inclusive, de participar de algum programa familiar, uma festa, porque ela não está se sentindo adequada, ela não está se sentindo bem. Todas, deixa eu mostrar até para vocês verem, A gente tem aqui, então, a quantidade, quem vai direcionar é o profissional. Para algumas pessoas pode ser mais ou menos ou não, é uma quantidade padrão. Não, na verdade, quem deixou, quem criou esse sistema, deixou ele prontinho, fácil de usar. Porque o Dr. Bach determinou que você vai utilizar 2 gotinhas de cada uma dessas 38, porque são 38 flores, né? E mais o composto Rescue Remedy, que aí é um composto de 5 flores para os quadros de ansiedade e estresse. Mas todo mundo tem que usar as 38? Não. Você vai priorizar aquela que a gente tem a patologia. 38 flores, aquela que vai atender o seu quadro momentâneo. Mas, por exemplo, 2 de cada. Mas se eu escolhi essas 3 essências, conforme a gente falou há pouco, né? Que é o Chestnut Bud. Vamos colocar aqui, então, as gotinhas para a gente ter uma ideia? Exatamente. Então, você pode preparar... A gente pode ou pingar na boca diretamente... Diretamente na boca, ou preparar um copo com água, ou um frasquinho de tratamento, que é esse que normalmente as pessoas compram nas farmácias de manipulação. Entendi. Mas se você tiver a sua essência no estoque, você pode preparar na sua casa. Então, o que você vai fazer? De cada uma dessas essências escolhidas, você vai preparar... São 2 gotinhas de cada um. Se eu fosse tomar, por exemplo, apenas, aí essas gotinhas aumentariam ou não? Se continuariam 2 gotas? 2 gotinhas, quer seja num copo com água, numa garrafinha dessas que normalmente a gente tem, né? Do lado da gente, na mesa, nós vamos tomar sempre 4 vezes ao dia. 4 vezes ao dia. Porque a frequência é mais importante do que o número de gotas. Entendi. Ela que vai fazer o controle. E tem, assim, horários mais importantes, antes ou após as refeições? Não. Você tem que tomar 4 vezes ao dia. Então, você vai fracionar ao longo do seu período, Então, de manhã, perto da hora do almoço, à tardinha e... Antes de dormir. Antes de dormir. A gente também, então, tem um tratamento com os florais para quem
não está dormindo muito bem. Existe. Existe, né? Existe sim, existe. Porque eu acho que hoje tem sido um dos maiores problemas que a gente enfrenta, né? As pessoas o dia hoje... acaba ficando muito longo e a gente descansa pouco. Exatamente. As pessoas acabam numa cidade grande como São Paulo, sofrendo de estresse e ansiedade, né, com muita frequência. E muitas vezes, pelo nível de estresse que ela sofreu, a pressão que ela sofreu no ambiente de trabalho, quando ela chega em casa ela não consegue desligar. E é justamente para esse tipo de problema que nós temos o Rescue Sleep. É a fórmula do Rescue Remedy, que é o composto das 5 flores, que o Dr. Bach criou. Então, nada foi criado por nós aqui. Entendi. O Dr. Bach deixou o sistema dele pronto. Então, ele criou um composto de 5 flores, que é chamado de Rescue, que é o ansiolítico natural mais utilizado, no mundo todo, não é só aqui. E nessa fórmula do Rescue foi acrescido o floral White Chestnut, que é o floral para aquelas pessoas que ficam remoendo seus pensamentos. Sabe, aquilo tudo que aconteceu durante o dia, quando põe a cabeça no travesseiro... Volta. Isso, fica parecendo E atrapalha bastante, né? Isso, ruminando, né, os seus pensamentos. Eu devia ter feito isso, eu devia ter falado aquilo, por que eu não fiz assim? E não consegue relaxar e dormir. Mas tem contraindicação? Nenhuma, porque como todo mundo pode ter um tratamento com florais. Pode tomar, ele não tem contraindicação. Qualquer idade? Qualquer idade, crianças, os meus netinhos já tomam floral. Olha que interessante. Mulheres grávidas podem? Sim, também. Minha nora, quando estava grávida, já tomou. E é interessante que um dos meus netinhos, ele tem hiperatividade, que é algo absolutamente... Hoje também frequente. Nos dias de hoje É bem frequente. Mas com tanto estímulo que as crianças têm, é impossível também ela ser como antes, que ficava presinho naquele... era coelho que chamava? Acho que sim. E aí, isso é antigo, meu amor. Mas demorava até mais para começar a falar, uma série de coisas. Porque a criança apesar que cada criança também tem o seu tempo, mas a criança não tinha tanto estímulo. Hoje, com a televisão, enfim, ela tem acesso a todo tipo de informação. Não, internet, agora com... Meu neto sabe mais de internet e computador do que eu, obviamente. Não é? Ele já nasceu com isso. Então, mas, na verdade... nesse caso, quando a gente está falando, então, dos florais, é claro que a gente tem que procurar sempre a orientação de um profissional para saber qual tratamento seguir. De qualquer forma, é um tratamento que a gente pode levar para a vida toda? É um tratamento... Ou não, em algum momento ele tem que ter a sua pausa? Não é que tem. Na verdade, ele funciona assim. Você, quando está naquele momento que você sente que precisa de uma ajuda, de um suporte, você vai lançar a mão das essências florais, que eles vão te atender com... Imediatamente. Exatamente. Quanto mais agudo for o quadro, mais rápido você vai perceber o efeito. Porque ele tem um efeito muito sutil, é muito individual, mas você tem capacidade de perceber. Perfeito. Mas a partir do momento que você está bem, não tem por que você tomar. Não há necessidade. Não há necessidade. Não há necessidade. Mas no momento em que você está passando pela tensão, pelo estresse, neste momento você vai tomar ele com frequência. Entendi. Passou muito legal. O problema. Então, só para a gente resumir e fechar, a gente tem aí esse tratamento e consegue esse resultado satisfatório, como você mesmo citou, claro, para o lado emocional, porque foi descoberto, então, que as plantas e as flores tinham uma reação parecida com a do nosso organismo. Tinham ressonância. É aí, então, que é o ponto-chave do tratamento dos florais. Com certeza. E para que você tenha um resultado positivo, você precisa saber qual é o seu estado. Se eu estou triste, eu vou tomar o floral específico para isso. Se eu estou ansiosa, eu vou tomar o floral para a ansiedade. Se eu estou com raiva porque eu não estou conseguindo o efeito que eu quero, também tem um floral para isso. Exatamente. Muito legal. Quero agradecer. Obrigada por ter vindo. Adorei. Bacana. Numa outra oportunidade, a gente vai abordar outro tema envolvendo os florais, que eu acho importante, sim. Né? A gente está aqui para isso, para mostrar que as coisas já existem, que estão à nossa disposição e que podem nos ajudar. Sempre lembrando, consulte sempre um especialista com orientação. Não tente fazer uso e muito menos tentar produzir um floral em casa, porque não vai dar certo. Muito obrigada. Eu vou deixar o seu telefone. Maria Aparecida das Neves, que é terapeuta de florais. Para quem gostou da nossa pauta, pode tirar dúvidas com ela. O telefone é o 0 operadora 11, né? 3081-5217. 3081-5217. Muito obrigada. Eu que agradeço. Beijo. Ótimo feriado para você amanhã. E volte, não demore. A gente aborda outro tema da próxima vez. Com certeza. Tá bom? Muito obrigada. Ótimo dia. Tchau, tchau. Até a próxima. Tá vendo como a gente pode utilizar, sim,
do que hoje existe para melhorar a nossa vida, a nossa condição, né? Já que você não está bem, não está se sentindo legal, claro que tem que procurar sempre um médico, você pode estar aí com algo um pouco mais sério, então não deixe de procurar um médico para ter essa orientação. Mas se você quer começar um tratamento com florais, por que não? Pode ser sim também um grande aliado nesse momento, complementar, como a nossa convidada mesmo colocou.